Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. A gente está chegando nesse fim desse ano super tumultuado de 2022, um ano que deixou mais perguntas do que respostas no ar. Mas a gente está chegando até o final e a gente conseguiu navegar e a gente precisa começar. Eu acho que é um momento super importante e essa é a razão desse vídeo. Vai ser um vídeo diferente do que geralmente eu faço. O que eu tento fazer é fazer uma análise um pouco mais técnica de macroeconomia e de charts, de gráficos, para a gente entender qual é a movimentação no mercado, porque eu acho que isso que é o importante quando você quer participar do que a gente chama de Business of Making Money, ser extremamente objetivo em termos de leitura e ação no mercado financeiro. Mas é um momento que eu acho que é bom a gente parar, refletir, entender os problemas que a gente pode passar em 2023 e principalmente se preparar. A gente está vivendo um momento único na história, período pós-pandemia, e a gente também está vivendo um momento ímpar, eu não vou dizer único, mas ímpar, no mercado financeiro. A gente está vivendo assim uma fase de reconfiguração. E quem conseguir, o mercado financeiro ele sempre vai ser composto de perdedores e vencedores, mas quem conseguir entender isso hoje tem uma chance gigantesca de sair dos problemas que vão vir em 2023 e eles vão vir de uma forma muito, muito melhor do que você entrou. Então esse é o objetivo desse vídeo, não vai ser o vídeo típico que eu faço. Geralmente eu trago um monte de gráfico, um monte de dados, eu vou falar algumas coisas que eu considero que sejam assim, primordiais, até porque nos meus vídeos, tudo que eu falo, eu não quero simplesmente que vocês achem que é baseado em achismo. Eu tenho minha opinião pessoal em relação às coisas, óbvio, mas eu tento usar dados palpáveis de fontes seguras, de fontes sérias, para trazer para você que tem realmente interesse em investir no mercado americano, esse mercado assim, que dá oportunidades em todas as circunstâncias, para você realmente poder formular a sua opinião com uma base sólida. E o que me inspirou, entre outras coisas, a fazer esse vídeo são as últimas informações que eu tenho visto, principalmente nas mídias sociais, e as pessoas elas sofrem, principalmente os formadores de opiniões de hoje, eles sofrem de alguns problemas. Os dois mais aparentes para mim tem muita gente boa, bem intencionada, mas que não tem experiência, que descobriu no mercado financeiro uma maneira de criar um business, se promover, o que seja. Então eles não têm experiência suficiente para fazer uma leitura um pouco mais completa e mais crítica das circunstâncias atuais. E tem gente que simplesmente são vendedores. Então eles vão falar o que tem que ser falado para vender. E esse não é o objetivo do Clube do Investimento de maneira nenhuma. Então para a gente o vídeo não ficar muito longo, eu quero trazer para vocês alguns dos problemas que a gente deve enfrentar em 2023 e principalmente a solução. Então fique até o final, divida com seus amigos que vai ser super importante para você, eu acredito. Onde a gente chegou hoje, a gente tem um nível de inflação altíssimo aqui nos Estados Unidos, e isso não é diferente do que está acontecendo no Canadá, na Inglaterra, na Europa de modo geral, no Brasil. A gente chegou os fatores foram obviamente essa injeção artificial de liquidez no mercado, dinheiro na mão de muita gente, e o que isso, entre outras coisas, o que isso a consequência disso foi esse boom no mercado nos últimos em 2020, 2021 e obviamente em 2021, no finalzinho, começando 2022, a gente chegou no topo do bull market, a gente chama do secular bull market, e a gente começou a entrar num bear market. E a gente está no bear market até agora, a gente está no momento, particularmente quando eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia 25 de novembro, de um rebound. O mercado tem se mantido positivo pelos últimos dias, mas se você não contextualizar, porque tem muito noise, e existem várias maneiras de você ter sucesso no mundo financeiro. Mas se tem uma coisa que é comum a qualquer maneira que você desenvolver, que você se adaptar, que você achar que serve para você, é aprender a filtrar o noise. As pessoas, principalmente na mídia social, elas simplesmente são replicadoras de opiniões de terceiros, e a qualidade da informação que chega, pelo menos o que eu tenho percebido para o brasileiro médio, é muito, muito longe do ideal. Então é a situação que a gente chegou. Liquidez muito, muito alta, liquidez artificial, inflação altíssima. E o remédio do Fed, a maneira que o Fed pode combater isso, são as duas armas que ele tem. Aumento de taxa de juros, a gente tem visto isso constantemente, e retirar a liquidez da economia. Eles estão enxugando, acho que é uma boa palavra, o balance sheet deles,
e eles não estão mais comprando bonds, que é uma maneira de injetar dinheiro na economia, e eles não estão mais comprando mortgage-backed securities, ou seja, estão tirando da economia numa média de 90 bilhões de dólares por mês. E de qualquer maneira, o combate à inflação ele tem sido relativamente efetivo no sentido de, a gente tem inflação muito alta ainda, temos. Mas a inflação tem baixado nos últimos meses, é só você ver o último CPI e o último PPI que a gente realmente teve um avanço nesse sentido, a inflação tem sido combatida, está começando a ficar, eu diria, estacionada, com uma ligeira queda. Mas o que a gente realmente, tudo isso que a gente pode esperar para 2023? Eu quero trazer só um indicador, eu já falei sobre ele várias vezes nos meus vídeos anteriores, mas eu quero só reiterar isso, porque tem algumas coisas que aconteceram que, de novo, esse é o vídeo, vou tentar ser o menos técnico possível para mais pessoas realmente entenderem, mas existe uma medida, existe um processo que ele tem acontecido no decorrer da história, e toda vez que essa coisa acontece, que é a inversão do 2-year, 10-year bond, o bond de 2 e 10 anos, a correlação entre os dois, quando ela inverte, ela fica negativa. Todas as vezes, a gente teve isso na era moderna, desde 1950, não lembro exatamente a data agora, mas eu vou botar aqui o gráfico para vocês verem. Foi um precursor sem falha de recessão. E recessão, meus queridos amigos, se você já viveu uma recessão, se você é brasileiro, você é especialista em inflação e recessão, essas coisas todas, a recessão ela tem uma característica bastante curiosa, porque ela tem um efeito deletério, como diz o meu velho pai, um efeito deletério psicológico pior, na maioria das vezes, do que os indicadores econômicos em si. Ela é o que a gente chama de um self-fulfilling prophecy, no sentido de que mesmo uma pessoa que tem um trabalho extremamente estável, as finanças todas no lugar, está tudo certinho, quando você oficializa, estamos em recessão, quando sai na manchete dos jornais, na internet, onde você acessa suas informações, a primeira reação, e com razão das pessoas, é começar a cortar custo. Não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, meu consumo em relação a isso eu não vou fazer, isso é um supérfluo. E vira um self-fulfilling prophecy, uma profecia que, por ela existir, a gente faz com que ela tome uma outra magnitude. Então, na última, uma pesquisa do Bloomberg, os economistas deram 100% de chance de recessão em 2023. Então, se a gente usar essa métrica, eu só vou trazer essa, porque essa métrica tem sido, até hoje, né, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, mas ela tem sido infalível, e tudo indica que sim, que a gente vai ter um processo de recessão em 2023. A gente tem que contar com isso, porque se você se prepara para uma recessão em 2023 e ela vier, você vai estar preparado. Se ela não acontecer, melhor ainda. Então, mostrar isso para vocês mais uma vez, essa inversão de yield curve. Isso significa, se você quer entender, eu explico rapidinho, porque não é tão complicado, que você, quando faz um investimento de longo prazo, no caso, você compra um bond, você compra a dívida, o AAA bond do governo americano, que é considerado o investimento mais seguro, você espera, logicamente, que o que vai amadurecer, o que vai vencer, não sei se vencer é a palavra em português, em 10 anos, você está fazendo investimento, o seu dinheiro vai ficar preso por 10 anos, você espera que o retorno seja maior do que o de 2 anos. A inversão do yield curve é exatamente o contrário. O de 2 anos tem pago mais do que o de 10 anos. E a razão disso é porque os investidores estão tão incertos quanto o futuro, por causa do processo inflacionário, que eles preferem. O bond market faz com que o retorno de 2 anos fique maior para atrair investidor, porque de 10 anos ninguém quer. Então, nesse sentido, e usando mais uma vez o referência histórica que a gente tem, a gente vai ter recessão em 2023. Então você precisa se preparar no sentido, o meu objetivo no Clube de Investimento, de novo, o que a gente faz é o Business of Making Money. Então eu quero trazer para todos os membros do clube, se você quiser fazer parte, a gente tem uma comunidade super vibrante, a gente já está mais de 1 ano e pouquinho juntos, mais do que isso a gente pensar no grupo que a gente tinha antes, mas agora dentro do formato do Discord, a gente já está falando sobre isso há bastante tempo, então a nossa turma já está preparada, mas em relação à recessão, a primeira coisa que acontece com as pessoas é que elas ficam paralisadas de medo, e existe só uma certeza no mundo financeiro hoje, com inflação altíssima, acima de 8% aqui, é que se você deixar seu dinheiro parado, você está perdendo poder de compra
todos os dias. Você não pode, you cannot afford, você não pode deixar seu dinheiro parado, você não pode colocar na poupança que está rendendo 0,1, 0,2, o que seja. Então você precisa se expor ao mercado, mas como que é a questão? Então isso é o primeiro problema, a gente vai ter recessão de fato. O segundo problema que eu quero trazer, e esse é um pouco mais delicado, é que eu tenho ouvido bastante, eu quero deixar isso registrado pela enésima vez, porque eu tenho vários vídeos sobre esse assunto, que existe muita gente falando, para a maioria das pessoas, que você deveria comprar cripto e Bitcoin agora porque está barato, e os ciclos do Bitcoin de subida e caída, descida, já aconteceram várias vezes, e esse é só mais um. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse é só mais um, pode ser. Mas as chances desse ser só mais um como os do passado é muito remota. E eu explico para vocês. E, de novo, vocês não precisam acreditar em mim, vocês podem procurar outras fontes, apesar que eu acho que vão ser poucas as pessoas que vão falar isso, da mesma maneira como há anos atrás eu falava que o Bitcoin não era hedge contra a inflação, não é. Não era hedge contra o mercado, não é. Que descentralização era uma coisa maravilhosa, e vídeo que tem acontecido na FTX, com a falência da FTX, que eu não vou entrar nesse assunto, pelo menos não nesse vídeo, também não é. Então eu tenho suado esse alarme há bastante tempo. Mas o meu ponto que eu quero dizer hoje é o seguinte, uma das razões que fez com que Crypto e Bitcoin tivessem esse crescimento absurdo em 2020 e 2021 foi exatamente porque existiu uma liquidez absurda, as pessoas tinham muito dinheiro na mão e elas estavam dispostas a especular com esse dinheiro. E não são só as pessoas, mas principalmente as instituições. Não existe nenhum pump no mercado e não existe nenhum sell-off que ele é simplesmente alavancado, ele acontece por causa de retailers, de investidores individuais. Para você ter assim, um movimento muito grande no mercado, para qualquer direção, você precisa de instituições estarem envolvidas. E se existe uma outra constante no mercado financeiro, é isso. Se em momentos de crise, em momentos de recessão, em momentos de inflação altíssima, um outro problema que a gente deve encarar em 2023, eu vou estar trazendo vídeos para vocês em relação a isso, e esse realmente é o grande problema, é que as consequências do que aconteceram economicamente a gente só vai ver em 2023, não só com a recessão, mas principalmente, guarde isso, o earnings, o rendimento das empresas deve diminuir drasticamente, isso vai refletir muito nos estoques. Então, se as instituições vêm, e obviamente que elas veem o óbvio, elas veem um horizonte financeiro de incerteza, e essa é a palavra que o mercado mais teme, incerteza, falta de segurança, de garantia. Talvez se você está no Brasil, se você sabe a situação da Bolsa Brasileira, você entende que essa incerteza e certas coisas que estão sendo ditas pela nova equipe de governo estão assustando as pessoas, e com razão. É o seguinte, se tem dúvida, se tem incerteza, o dinheiro institucional, os bilhões e trilhões de dólares não vão para o que é especulativo. Eles vão para o que a gente chama de value. Eles vão para o tipo de asset, o tipo de securities, de stock, de ETF, de bonds, que eles sabem que existe um track record histórico que fala assim, olha, por exemplo, Walmart. Ops, o telefone falou. Walmart é um estoque de uma empresa que a maioria das pessoas conhecem, sólido, tem um histórico de décadas e décadas e décadas, inclusive, principalmente, como foi a performance desse estoque em momentos de crise. E essa é uma crise grande, é uma crise sem precedente na história mundial, no sentido de uma pandemia no mundo globalizado, mas a gente teve outras grandes crises. E você pode olhar para o que aconteceu com estoques, esse tipo de estoque, value stocks, e você entende que você pode botar o seu dinheiro ali porque ele já passou por crises, existe uma lógica por trás, existe um produto que é vendido, existe um consumidor ávido de consumir o que é vendido, e você olha o que está acontecendo com o Walmart. Eu boto esse gráfico super simplificado, o quanto a variação em um ano de Walmart e a variação de um ano de Bitcoin. O que leva alguém, como eu tenho visto no social media, falar para as pessoas, não, agora a gente mais uma vez está ótimo porque está mais barato de comprar Bitcoin, são as mesmas pessoas que falavam que estava barato quando estava 50 mil, que estava barato quando estava 40 mil, que estava barato quando estava 30 mil, e agora estão falando que está barato quando está 16 mil dólares. Eu não quero assustar ninguém, não quero dizer que Bitcoin não pode eventualmente se recuperar. Tudo é possível, não existe impossibilidade. O que existe, de novo,
O que a gente tem, de fato, a gente tem estatística, a gente tem dados históricos, a gente tem probabilidade. E num cenário, nos próximos anos, de inflação, de recessão, inflação alta, recessão, talvez, e muito possivelmente, a gente vai ter uma diminuição do earnings das empresas, que realmente vai ter um impacto bem negativo no mercado financeiro. Quem, na sua, in your right mind, qual a instituição que vai colocar dinheiro no que é extremamente especulativo, que você não tem nenhum tipo de garantia, você não tem nenhum tipo de boundary, você não tem um tipo de histórico, você não tem nenhum tipo de garantia. Não digo garantia porque não existe garantia 100%, mas o que eu digo é o seguinte, existe um conjunto de fatores que fazem que você tenha uma boa teoria para um bom estoque. Você não pode dizer a mesma coisa de cripto. Cripto continua sendo e vai continuar sendo um instrumento altamente especulativo, com muitas variáveis negativas. E se você não acompanha, se você não leu de fontes não tendenciosas o que aconteceu com a FTX, você deveria, porque a princípio as pessoas falam que foi simplesmente uma série de erros. E foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que isso. Teve muitas atividades fraudulentas e criminosas que só são possíveis num universo, num ecossistema que é descentralizado. Então, se venderam para você no decorrer dos anos e você está frustrado, conheço muita gente que está frustrada, eu tenho falado com pessoas que te venderam uma ideia em relação que é altamente especulativo, isso nunca chegou a lugar nenhum, e você tem, assim, um punhado de pessoas que conseguiram fazer dinheiro com isso, quando a grande maioria não consegue. A única coisa que eu estou fazendo aqui hoje é trazendo um alerta para vocês pensarem nesse sentido da lógica do que eu falei. Incerteza sobre o futuro, possibilidade de coisas negativas de macroeconomia, porque smart money, quem move o dinheiro, as instituições vão colocar no que é altamente especulativo, e sem eles Bitcoin não consegue ir para 25, 35, 50, 60. Então, esse é o meu alerta. E para concluir, eu quero falar para vocês qual é a solução, o que você pode fazer para se proteger. De novo, eu não sou coach, o Clube do Investimento é uma comunidade para trazer informações sólidas sobre investimento, trade nos Estados Unidos. É isso que a gente faz. Eu trabalhei em banco de investimento, eu tenho feito isso desde 2005. Eu não tenho pretensão de ser filósofo ou tentar mostrar para vocês o óbvio. Tem muita gente para falar para vocês bons conselhos, mas que são óbvios, que você deve gastar mais do que você recebe, você deve selecionar onde o seu dinheiro vai, você tem que ter um budget, você tem que se pagar primeiro, tem um monte de coisa que você já sabe, tem um monte de educador financeiro, whatever that is. Repetem, esse não é o meu propósito. Meu propósito é dizer para vocês o seguinte: se você realmente tem um plano, ou você quer formular um plano de investimento de longo prazo, principalmente no mercado financeiro americano, que é mais sólido, que é mais líquido, que tem um histórico que não corre certos riscos de um país como o nosso, como o Brasil corre, você não deve se preocupar. O que você pode fazer, e tem funcionado no decorrer do último século, e vocês podem ter certeza que vai continuar funcionando, é isso. Quando você escolhe boas empresas, bons estoques, com as características que eu falei, como o Walmart, um exemplo, até porque esse vídeo, só para vocês saberem, ficar aqui registrado, eu não estou dando conselho, não é isso que eu faço, não dou conselho e nem recomendação de investimento de maneira nenhuma. Você faz o que você acha que é melhor para você e para o seu portfólio. Mas quando você escolhe bons estoques, bons ETFs, bons REITs sólidos, que tem de fato não só o histórico, mas você pode olhar e você pode ver se isso aqui é uma empresa sólida. Os fundamentos, quando a gente fala dos fundamentos, os fundamentos eles estão ali. Ele pode balançar em relação ao que acontece com o mercado? Claro que ele pode balançar, mas os fundamentos não mudaram. Quando você escolhe isso, e você está psicologicamente preparado para as ondulações do mercado, essa volatilidade que é comum no mercado, você não tem o que temer. Você só tem que fazer uma boa escolha e ter um pouco de paciência. E a outra coisa é o seguinte: se as grandes instituições não estão especulando como elas geralmente especulam, por que você vai fazer isso? Qual é a razão que você vai fazer isso? Você vai correr esse risco? Eu acho que não é uma boa ideia agora. Vai chegar o momento de novo de especular. Se você quiser, se você tiver treinado para isso, você pode treinar para ser um bom especulador, para entender, ler o mercado, ler a dinâmica do mercado. Você pode fazer isso. Mas nesse momento, de fato, pessoal, a coisa mais importante é você ter um approach mais maduro, mais realístico do que pode acontecer, proteger o seu capital, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você fizer certos ajustes, se der essa chance no mercado americano,
fizer certos ajustes no seu mindset e na sua estrutura, nas suas estratégias, você tem uma chance gigantesca de estar muito na frente da maioria das pessoas em relação aos resultados do mercado financeiro. E por último, eu falei que era o último ontem, mas esse é o último, eu quero deixar o convite aqui, se você tiver interesse de participar da nossa comunidade, Clube do Investimento, aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar o link na descrição. A nossa comunidade é sensacional, a gente tem pessoas ali que estão... A gente aprende junto, a gente se desenvolve como grupo junto. A gente, nesse um ano, talvez a gente tenha um pouquinho mais de um ano agora, a gente é notório a diferença de como a gente tem evoluído. Você teve as pessoas que tinham pouquíssima experiência, ou nenhuma experiência no mercado financeiro, como já são bons investidores, sabem selecionar seus investimentos. E na nossa comunidade você vai ter acesso a todos os nossos trades, investimentos de longo prazo, opções, ETFs, REITs, tudo por um preço ridiculamente barato. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tiver uma pergunta, se você quiser fazer um comentário, deixa aqui. Se você não concordou com o que eu falei, it's okay. A gente pode conversar, a gente pode se ajudar. Considere também subscribe para o nosso canal. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Divida com seus amigos e eu vejo vocês na próxima.